Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo bíblico, uma escola bíblica. Deus nos abençoe grandemente nesse tempo, que tivemos reunidos para aprender mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um grandemente e use abundantemente a vida aí do nosso professor, pastor Ed, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, saúdo a todos com a graça e paz. É uma satisfação podermos estar reunidos, falando no nome do Senhor, estudando a palavra do Senhor, né? Tomando posse dessa graça, tomando posse desse amor que Deus tem para com a nossa vida, né? A oportunidade que nós temos de meditar na palavra, de desfrutar desta palavra é algo maravilhoso, né? E nós valorizamos isso, né? Porque sabemos que tem muitos lugares que não conseguem fazer isso que nós estamos fazendo, não tem essa liberdade que nós temos, e nós somos gratos, né? Gratos a Deus por isso. Deus tem nos abençoado e, com toda certeza, Ele irá nos abençoar mais ainda. O que nós estamos meditando, né, na palavra do Senhor, né, saída do povo do Egito, agora a caminhada, e já no deserto, as experiências que esse povo eles tiveram ali no deserto, o falar de Deus, a manifestação, né, do poder de Deus, e entramos no assunto do tabernáculo, né, onde Deus ele quis se manifestar ao povo, né, de uma forma mais direta, estando no meio do povo, né, tanto é que ele mandou que fizesse ali um lugar, né, um tabernáculo, uma tenda, onde a glória dele fosse ali manifesta, ele pudesse falar com o povo, e assim sucedeu, né, que a palavra nos ensina que, desta maneira, Moisés, Arão, eles tomaram posse desta palavra e colocaram em prática, e Deus realmente se manifestou, Deus decretou, Deus derramou o seu poder sobre aquele povo. E já no tabernáculo, né, nós podemos ver que cada detalhe do tabernáculo apontando, né, apontando para, profeticamente, para o Senhor Jesus, né? Amém, permitir aqui. Então, nós falamos a respeito da tenda, falamos a respeito ali da porta, né, a entrada ali, mostrando as cores, fizemos uma relação com os 4 evangelhos, e também agora entramos nos detalhes do altar, do sacrifício, altar do holocausto, né, mostrando aqui profeticamente a respeito do Senhor Jesus também, né, a tipologia do Senhor Jesus, mostrando o sacrifício que ele passou por nós, o derramamento, o derramar do sangue dele. Falamos a respeito da pia, né, que mostrando a necessidade de santificação, né, ao qual ninguém verá o Senhor, né. E a pia mostra exatamente o lavar das mãos, o tirar toda a sujeira, né, e essa santidade, essa santificação, essa separação, isso é necessário na nossa vida. Então, nós fizemos essa comparação, mostramos e podemos desfrutar dessa bênção, compreender como que Deus, ele quer que nós estejamos. Deus, ele quer que nós estejamos a cada dia reconhecendo o sacrifício de Jesus e tendo uma vida de santidade na presença dele. Porque desta maneira, nós olhamos para a mesa dos pães, né, onde tinha ali 12 pães representando as tribos, nós podemos ver que em santidade, em santificação, nós tomamos posse deste pão vivo que desceu do céu, nós deixamos que este pão vivo faça parte da nossa vida, e isso é algo benéfico para a nossa caminhada, né? E entendemos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Para que desta maneira a luz de Cristo possa então estar resplandecendo sobre a nossa vida. A luz de Cristo resplandecendo sobre a nossa vida. Aqui mostrando no aspecto do incensário, né? Essa adoração, né? O candelabro que é a luz, mas o incensário agora, o incenso que sobe, mostrando a adoração que nós temos, e nós louvamos o Senhor, somos gratos ao Senhor, e este incenso, ele sobe até os céus, e
também do candelabro, agora mostrando a respeito da luz, da presença da luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Quando nós, então, tomamos posse, reconhecemos que Jesus sacrificou-se por nós, entendemos que precisamos ter uma vida de santidade na presença dele, fazemos parte desta comunhão, né, ali representada nas 12 tribos pães, então nós temos uma vida de gratidão, de transformação na presença do Senhor. E isso faz com que a luz de Cristo brilhe em nós. Então, há um simbolismo maravilhoso, né? Em cada utensílio, em cada parte do tabernáculo, em cada local do tabernáculo, há um significado, meus irmãos, que nos faz compreender a maravilha dos mistérios de Deus, onde ele abre para nós esse entendimento, ele descortina para nós esse entendimento, para que possamos, então, valorizar ainda mais, né? Porque Jesus Cristo, ele é todo este tabernáculo, né? Tomamos posse. Então, falamos de uma forma que é um resumo, né? E aqui agora eu só vou passar aqui, irmãos, mais um pouquinho rápido, né? Porque nós vamos chegar no próximo slide. Aqui foi o altar do incenso, né? O do holocausto, que eu mostrei para os irmãos. Aqui como que era feito, né? O holocausto colocado aqui, o fogo, as pontas, né? Desse altar. E os irmãos podem ver que tinha 4 pontas ali também. Falamos a respeito desta pia, né? Os irmãos estão acompanhando? Então, né? Alô? Oi, pastor. Achei que eu estava sozinho aqui. Estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Ah, sim. Como que eu faço para... Uai, ele não aparece na tela aqui, não. Ele tem que clicar lá, né? Então, falamos aqui a respeito desta mesa, né? Que foi agora só um resumo, né, da aula passada, né? Vamos para frente aqui sobre o incensário, né? A nossa adoração ao Senhor, né? Nossa glorificação. Candelabro, a presença da luz, né? Presença de Deus na nossa vida, nesta lâmpada que não se apaga, né? A vida que estava nele, a vida era a luz dos homens, né? A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então vi uma grande voz, vinda do trono de Deus, eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21. Estou mostrando essa presença gloriosa. Então, nós chegamos a essa conclusão agora a respeito deste estudo que nós fizemos na aula passada, que nós não fechamos na aula passada a respeito da conclusão, né? Então, o tabernáculo, ele é um prenúncio da fé cristã. Quando nós cremos naquilo que passou, aquilo que ocorreu no passado, né, nós estamos exercendo, então, a nossa fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é a promessa que veio, né? E isso nos enriquece, nos faz agora estarmos mais próximos de Deus. Isso aumenta a nossa fé, né? Então, Deus, ele não habita em templos, né, pelas mãos humanas, mas ele habita no coração do seu povo. Então, cada elemento, né, então, do tabernáculo ali, ele representa uma comunhão entre o povo, representa a comunhão com Deus, e isso mostra o quê? Mostra que passamos a compreender perdão, expiação, santificação, comunhão, a revelação do Senhor. Então, Jesus, ele estava fortemente representado ali num prenúncio do plano redentor, né? Eterno, né, criador, como testemunho, não só Israel, mas todos os povos, né? Nós temos uma passagem lá em Hebreus 9, 23, né? Eu vou ler para os irmãos, que mostra assim, Hebreus 9, 23 a 28, né?
que diz assim, ó, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para te oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, né? Peraí, voltei aqui. Isso. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, meus irmãos, nós podemos ver que a palavra do Senhor é muito clara a respeito do que o Senhor Jesus ele fez por nós. O sofrimento dele, né, tudo que ele passou, isso era um plano de Deus. Então, nós reconhecemos isso e nós tomamos posse desta bênção, tomamos posse desse entendimento que a palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, nos faz, então, estarmos caminhando na presença de Deus. E Cristo, ele fez isso uma vez só. Não necessário ser sacrificado, né? Todas as vezes, várias vezes. Não, uma vez só, e ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele voltará para nos buscar. Então, essa é a conclusão, então, desse capítulo que nós estudamos na aula passada. Nós vamos agora, então, falar um pouquinho a respeito do lugar santíssimo, né? Desse lugar santíssimo. Diz em Hebreus 9, 1 a 5, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, né? Então, os irmãos percebem que, assim, que em Hebreus, ele mostra uma riqueza, né, a respeito deste tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo, e agora nós vamos ver, então, essa simbologia aqui, né? Então, para, então, nós compreendermos, né, a evidência da santidade de Yahvé, do Senhor, né, então nós podemos ver que o Senhor, ele determinou que haveria no tabernáculo um local de acesso bastante restrito, né, chamado de lugar santíssimo ou Santo dos Santos, né. Então, por que Deus fez isso? Porque Deus, ele tinha uma ordem para poder estabelecer as coisas. E foi assim que aconteceu. Uma cortina, um véu fazia separação na parte interna do tabernáculo, de modo que os sacerdotes, eles podiam entrar para queimar incenso, trocar os pães da proposição, ou então manter acesas as lâmpadas, né, do candelabro, conforme os ritos e os ofícios. Mas nem mesmo eles poderiam entrar no lugar santíssimo, né, na presença gloriosa de Yahvé. O véu era, portanto, um estabelecimento de um limite para
os homens, então deixando claro que, embora fossem os israelitas o povo de Deus, Yahvé, o Senhor, eles era infinitamente superior e deveria ser cultuado com tremor e temor, né? Então, é desta maneira que nós podemos ver que Deus queria, e as coisas aconteceram assim. Então, aqui eu coloquei uma foto, né, para os irmãos terem esse entendimento mais claro, né, na onde que estava cada lugar, né. Então, quando a gente entra aqui na direita, né, tem a porta, o altar do holocausto, a bacia de bronze, então, porta, sacrifício, santificação, e aí você entra no lugar santo, né, na comunhão plena com o Senhor. E no lugar santo aqui, lugar santo, o santo lugar, né, havia a mesa dos pães, essa compreensão gloriosa que nós passamos a ter no Senhor Jesus, o candelabro e o lugar, altar do incenso. Então, os irmãos percebem que é uma sequência, até chegar no Santo dos Santos, aonde está a Arca da Aliança, é uma sequência, né? Você passa pela porta, passa pelo altar, passa pela santificação, bronze, bacia de bronze é necessário. Então, para que você tenha essa comunhão plena com o Senhor. É desta maneira, irmãos, que acontece com a gente também, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador. Quando nós aceitamos Jesus, passamos por esta porta, nós então começamos a ter um processo na nossa vida que se chama processo de salvação. Essa transformação que ocorre em nós é um processo, e é o processo da salvação. E o processo da salvação, ele está estabelecido em várias fases. E a mesma maneira, até nós chegarmos na maior intimidade com Deus, tomarmos posse aqui de estarmos no lugar santo, santo dos santos. Então, Deus, ele faz cada etapa da nossa vida para que possamos compreender o objetivo dele, compreender o propósito dele. E o propósito dele é de nos dar salvação. Amém, irmãos? Amém. Amém. É isso aí, Márcia. De vez em quando você me ajuda aí, que fica tudo que... Aí eu acho que eu estou falando sozinho. Falei, eu estou longe, sozinho. Todo mundo bem ligado, pastor. Amém. Meus irmãos, então, diz também lá em Êxodo que farás também um véu de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido com querubins, e o farás de obra de artista, e suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho. Então os irmãos percebem que tinha uma separação, tinha um véu, tinha uma cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Porás coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar, no santo dos santos. Eu tenho uma foto aqui que mostra de uma forma melhor também. Os irmãos estão vendo aí a foto? Onde ali o sacerdote ele está, ele não está no lugar santo do céu, ele está no lugar santo, né? Então, entre o lugar santíssimo e o lugar santo tinha este véu. Nós podemos ver que este véu foi rasgado quando? Quando Jesus foi ali na cruz do Calvário, né? Quando ele ressuscitou, quando ele deu a sua vida por nós, expirou, né? E a palavra fala que o véu se rasgou de alto a baixo. Então, aqui nós temos o lugar santíssimo. O que tinha no lugar santíssimo? Aqui estava a arca, né? Que tinha a arca com os querubins em cima. E dentro da arca, o que está? Aqui dentro da arca, os irmãos podem ver que nós temos o maná dentro da botija de ouro aqui. Nós tínhamos as tábuas da lei e também a vara de Arão.
E vamos então para frente aqui. Então, o símbolo maior da presença e da santidade era o quê? Era a Arca da Aliança ou a Arca do Testemunho. E esse era a parte ali de uma importância enorme, né? Então, a maior presença da santidade divina, em tal forma que estava separado ali, era a Arca, então, da Aliança. Ela representava o quê? O pacto do Sinai, as condições para que Israel fosse o povo do Senhor, o povo de Yahvé. Basicamente era uma caixa de madeira e um recipiente hermenéutico ali, né? Então, meus irmãos, nós podemos ver que em Êxodo também mostra para nós que também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados, em meio será o comprimento. Aqui como que eles deveriam, né? De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor, né? Então, os irmãos vejam que ela é de madeira, mas ela era revestida, né, com ouro, né? Então, é desta maneira. Jesus, ele se fez homem e ele estava revestido de todo o poder da glória de Deus. Então, e meterás o varais nas argolas ao lado de cada arca, para se levar por meio deles a arca. E os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, né? Então, aqui eu coloquei uma outra foto a respeito desses varais aqui também, que eles não poderiam colocar a mão, né, na arca ali. Eles tinham que pôr a mão só nesses varais aqui. Mostrando, meus irmãos, que Deus, ele tem para nós, né, algo especial, e ele tem para nós uma direção para a nossa vida. Então, há limites para a nossa caminhada, há limite para esse estabelecer de Deus sobre nós. E ele mostra, olha, vai ser desse jeito, vocês vão pegar as argolas, vão colocar os varais, vão carregar desse jeito, e não poderiam tocar nessa área, mostrando ali o poder de Deus que ele tem, né? O poder que Deus é, o poder que ele se manifesta sobre nós. E quando nós obedecemos a sua palavra, nós alcançamos vida na presença dele. Quando nós desobedecemos a orientação de Deus, nós perdemos a vida, né? Perdemos a bênção de Deus. E caminhando aqui, nós então podemos agora ver no próximo aqui que a respeito da tampa, né? Meus irmãos, a tampa é um lugar, é algo especial. Era toda de ouro fundido, né, chamado de propiciatório, lacrava a arca. A forma como foi concebido, né, concebido o propiciatório, indicava que a arca não deveria ser aberta. Olha para os irmãos verem. Olha o que o texto fala. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, uma para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente, um para o outro, olhando para a tampa. E as suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa, né? Então, os irmãos veem que deveria ficar a tampa ali, tampando aquilo ali em cima. Eu coloquei essa aqui, tá aberta, só para os irmãos verem com mais nitidez a tampa, né? Porque quando está tampadinho, parece que é um ambiente só, né? Que é um recipiente só. Mas existe essa tampa daqui onde ficavam os querubins, tá vendo? E é assim que Deus queria. Então, dentro dela, então, foram preservados os símbolos da decisão, de ações, né, do Senhor em favor do seu povo. Então, primeiramente, a ordem dada a Moisés indicava que a arca deveria ser guardada as tábuas de pedra, né, onde Deus escreveu os 10 mandamentos. Então, diz assim, no Êxodo 25, né, o que diz lá? Coloque, né, dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Então, era para tampar. E isso daqui, por que ele mandou colocar isso daqui? Porque, desta maneira, meus irmãos, estava ali representado, né, os feitos do Senhor, a maneira como Deus conduziu aquele povo, né, o maná que foi dado, as tábuas, a experiência que Moisés teve com o Senhor, né, a experiência
que ele gera na nossa vida é para ficar guardado no nosso coração também. Nós não podemos esquecer isso e não podemos jogar isso fora. Precisamos preservar, da mesma maneira que ele orienta aquele povo que eles deveriam preservar ali aqueles 3 elementos, é dessa maneira nós precisamos preservar também a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo dentro do nosso coração. Desta maneira nós vamos estar preparados, né, para podermos tomar posse da graça, tomarmos posse da bênção de Deus. Então, meus irmãos, quando a arca ela ficou pronta, então nela também foi guardado esse recipiente de ouro contendo maná. Também, falamos ali. Disse o quê? Falamos da pedra, né? Então Moisés disse a Arão, pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para o nosso descendente, ou seja, era para que houvesse a memória. É desta maneira também que nós falamos do Senhor, proclamamos do Senhor, nós guardamos, né, dentro do nosso coração, dentro do nosso viver, essa presença gloriosa dos feitos do Senhor, do recurso do Senhor, dos milagres de Deus, e nós então promovemos, nós falamos do que Deus tem feito conosco, né? Então, por fim, também nela foi guardado o que? Para testemunho da eleição da casa de Levi, né? Foi o que? O bordão de Arão, a vara de Arão que floresceu quando ocorreu uma contenda sobre a autoridade sacerdotal, né? Que diz lá em Número 17. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido, e cada chefe pegou seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés, ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da arca da aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. Moisés fez como o Senhor havia mandado, né? Então, mostrando que Deus, ele tem essa direção para a nossa vida. Aqui está, né, eu coloquei a mesma foto aqui para a gente ter um entendimento, né, mostrando a respeito, só que cortou a vara de Arão aqui, né. Meus irmãos, o simbolismo da arca, né, ele para os cristãos, né, ele traz esse entendimento, né, então a arca e os elementos, elas contigo representam Jesus e encerram o simbolismo, né, da sua obra mediadora em favor da humanidade. Se a arca, então, ela representava a aliança dos sinais em Jesus se consuma, né, o novo pacto. Então, era a aliança do povo, então em Jesus ele é o novo pacto, a nova aliança do seu sangue, baseada não mais na força da lei, mas na novidade de vida, que profetizada desde os dias antigos pelo profeta Jeremias, né? Em Jeremias, ele mostra de uma forma clara, Jeremias 31, né? A 35, né? 31 a 35, que mostra, olha, e o Senhor Deus diz, opa, cliquei de novo aqui. Peraí, isso. O que o Senhor Jeremias fala? O Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar ao seu patrício nem o seu parente, dizendo, né, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão.
tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando, e o Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, esta profecia, né, ela estava Jeremias, ele mostra de uma forma mais clara, né, que Jesus, ele é essa aliança, Jesus, ele é esse novo concerto, este caminho maravilhoso, este presente de Deus, ele é o cumprimento da palavra do Senhor. Então, nós temos aqui também a respeito, né, desta arca. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Lá em Lucas, né, mostra de uma forma clara, né, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Ou seja, então, aqui, este cumprimento da profecia a respeito deste sangue que foi derramado, mostrando esta aliança com o povo e deste pacto que Deus fez com o povo. Então, a arca, ela tem esse símbolo maravilhoso para os cristãos, e nós cremos nisso, né? Nós tomamos posse desta bênção. Meus irmãos, aqui no propiciatório também, né, a tampa da arca, né, mostrava que refugia, né, a glória de Deus. Aqui, isto. Então, era o local de onde procedia a voz de Deus quando falava com Moisés. Igualmente, Jesus, ele é a perfeita manifestação da graça e do perdão divino. Em Números 7:8, né, diz assim: quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. E vem dizendo ainda: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, esta presença gloriosa, esse algo especial que Deus nos deu, ele tem condições, né? Que é o presente do Senhor, que é a glória do Senhor, ele tem condição plena de conceder perdão para todos aqueles que assim invocam o seu nome, todos aqueles que se arrependem. Deus falava com Moisés naquele local. O falar de Deus é algo especial sobre a nossa vida. Havia um lugar especial onde Deus manifestava a sua glória e Deus, então, ele declarava o seu querer através de Moisés para com o povo. E é desta maneira também, Deus, ele fala conosco através do Senhor Jesus, que se manifesta de uma forma clara no Espírito Santo. Porque ele foi ao Pai, não nos deixou órfãos, mas ele enviou o Espírito Santo para, então, nos confortar, nos consolar. Então, hoje nós temos esta voz que soa, né? Essa voz que vem, que entra nos nossos ouvidos, que chega no nosso coração. Esta voz que traz um alimento, que traz um alento, que traz descanso, que traz conforto. Moisés, ele tinha a voz do Senhor. Esse, meus irmãos, era refugiar a glória de Deus, era manifestar da glória de Deus. Deus, ele quer se manifestar também na nossa vida constantemente.
Esta presença de Deus, ela precisa ser real. Aquilo era real, aquilo foi real. Nós, então, nós temos esta bênção sobre a nossa vida e valorizamos o cuidado que eles tinham com o tabernáculo, o cuidado que eles tinham com cada elemento do tabernáculo, representava representa o cuidado que nós precisamos ter com as coisas de Deus, com a orientação do Pai, com a direção de Deus na nossa vida, com o cuidado que nós temos com esta obra maravilhosa, a obra de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso andar, sobre a congregação, sobre o povo do Senhor. Nós temos com cuidado. E Deus falava com Moisés, e Deus fala também conosco, né? É um amor verdadeiro. E esse falar não fica em só palavra, mas ele gera perdão, ele gera o amor, ele gera a transformação sobre a nossa vida. As duas tábuas de pedra também representam o mandamento, né? A lei. Jesus é a palavra encarnada, o verbo vivo, né? Que é superior. Diz a palavra o quê? A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, mostrando aqui esta palavra, o verbo, né, que se encarnou. Então, Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo que veio, e ele habitou entre nós. Esta palavra, ela veio para trazer uma transformação para o homem, transformação na vida do homem. Jesus, ele é a palavra viva. Jesus, ele é a palavra que veio ao mundo. Jesus é a palavra, é o verbo, né? É interessante que o verbo, ele exprime ação, ele expressa ação, né? É o fazer, curar, transformar, libertar. É assim que Jesus é sobre a nossa vida. Jesus, ele é esse verbo que ele tem uma ação dentro de nós, uma ação verdadeira, uma ação de libertar, uma ação de transformar, de confortar, de nos dar toda a direção, de dirigir o nosso caminho. É por isso, então, que nós valorizamos, né, a palavra do Senhor, valorizamos este verbo, valorizamos o mandamento, a palavra, a lei do Senhor. Tudo isso para nós tem um significado especial, porque nós estamos num caminho, né? E neste caminho nós estamos aprendendo como nos comportar diante do Senhor. O recipiente contendo o maná também representava Jesus, o verdadeiro pão vivo dado por Deus, né? Replicou Jesus. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Os irmãos percebem que este doar, né, deste pão é algo precioso e é de graça. Quem quer, pegue. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ou seja, ele não deixa ninguém vazio. Ele preenche o coração. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse recipiente continha o maná, né, representando ali Jesus, que é este pão que estava ali. Jesus, ele precisa estar presente no nosso coração. E quando nós, então, tomamos posse de Jesus, do pão vivo que desceu do céu, a nossa fome, ela é saciada. A palavra fala que quem vem a mim nunca mais terá fome. Sabe por quê? Porque Jesus estará continuamente alimentando o nosso viver. A cada instante que nós comemos, a cada momento, nós estamos sempre comendo e sempre bebendo, sempre na presença de Deus. Por quê? Porque Ele é eterno.
E quem toma, quem pega e quem recebe, Jesus recebe uma bênção da salvação, recebe essa bênção de vida eterna, que é a promessa dele. Nós estamos sendo preparados para morar com o Senhor. E para isso compreendemos os feitos do Senhor no passado e compreendemos também a maravilha que Jesus foi e é sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Meus irmãos, o tempo passa tão rápido, né? E nós estamos chegando ao final, então. Os irmãos estão me ouvindo? Alô? Oi? Tamo aí. Tá todo Eu mundo aí, demorou né? achar o microfone aqui. Todo mundo ligado. Mas, meus irmãos, então nós chegamos aqui ao final, né? E vamos, então, na próxima aula, degustar mais e comer mais desse pão vivo, né? Chegamos aqui no maná, né? Que era contido ali na Arca da Aliança, né? Qualquer tipo, não sofrer qualquer tipo de autorização, ele sinalizava a provisão de Deus, o Deus Altíssimo, para o seu povo. Desta forma, né, assim vai, aponta para o Senhor Jesus como um maná celestial. Nosso Senhor foi quem disse: eu sou pão vivo, pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então, esta presença do maná, ela é necessária na nossa vida. É necessário a cada momento, em todo instante, em todo lugar, em todo tempo, que tenhamos o maná no nosso coração. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar grandemente, né? E que nós vamos continuar nesse estudo aqui, na próxima aula, falarmos um pouco mais ainda, né? Amém, né? Então, a Orminda vai, então, fazer uma oração, irmãos, e ir encerrando esta aula, viu? Eu agradeço a presença de todos. Amém. Pai, nós Amém. louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso, que nós podemos aprender, Pai, mais a tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos as verdades, ó Pai, da riqueza, Pai, que é a tua palavra em nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Éder, pela dedicação, responsabilidade, ó Pai, que ele tem tido, Pai, em trazer esse conhecimento para todos que estão participando. Obrigado por cada um que está participando também. Em nome de Jesus, amém. 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 A todos a graça e paz, irmãos. Amém.